Saudações, comunidade escolar! Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês para mais uma aula de construção sustentável do aprofundamento Ciência e Ação da unidade curricular Projeto Casa Sustentável. E para você que não se lembra de mim, eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses. Meu sinal é o A com o olhinho puxado. Tá, e hoje estou vestindo uma blusa marrom, calça jeans e tênis branco, tá? Sou um homem de meia idade e estatura mediana também, tá? E eu também quero agradecer aqui e já dar as boas-vindas para a equipe de Libra que sempre me ajuda, tá? E eu também quero agradecer toda a equipe que torna essa aula possível de ocorrer. Muito obrigado a todos. Bom, então, vamos lá para a nossa aula. Então, vamos para a hora dos números, aula 4, né? E então, o que nós já vamos estar vendo aqui, né? O eixo estruturante da atividade 4 é mediação e intervenção sociocultural. As habilidades são a MFI, MAT 01, 06, 07, 08 e 11, né? Que vocês encontram ela no mapa, que é um material de apoio, e também se vocês não tiverem acesso ao mapa, vocês podem estar encontrando ela lá na semana 6, onde eu falei sobre cada uma dessas habilidades. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui na nossa última aula. O que nós vimos na última aula? Nós vimos o custo total de um projeto de instalação de placas fotovoltaicas. Lembra? Lá naquela entrevista que a gente fez no final da atividade 2, com o engenheiro e com a arquiteta, que foram entrevistados, né? Eles falaram e deixaram bem claro, o prestador de serviço que tem que correr atrás da parte legal, né? Da parte das leis, né? Então, se você está pensando em abrir um negócio, né? Um serviço, prestar um serviço com placas fotovoltaicas, então vocês também se interajam sobre a legislação a respeito dessas placas, de como comercializar, o que vocês precisam estar adquirindo, né, da parte burocrática, para ficar tudo certinho e vender corretamente o seu produto. Tudo bem? Então, uma vez que a gente viu as placas fotovoltaicas, então vamos analisar a instalação de cisternas, né? Então, ó, vamos ver se vai valer a pena o investimento em uma cisterna na casa que estamos projetando ou não, né? Lembrando que essa casa vai ser construída em Xandópolis, tudo bem? Então, para começar esse estudo aqui, para saber se vai valer a pena ou não, porque assim, valer a pena é aquela coisa, se tem mais vantagens do que desvantagens. Lembra, na atividade 2 a gente já discutiu algumas coisas, né? Tem que ver tudo, a parte boa, tem que ver a parte ruim e ver se a parte boa supera a parte ruim, né? Para ver se vale o seu esforço, o seu tempo, o seu custo, tá? E aí, vamos estar analisando isso nesta aula, tá? Mas, antes disso, né, vocês sabem o que é um índice pluviométrico? Tá? Vocês sabem o que é o índice pluviométrico? O índice pluviométrico é a medição da quantidade de chuvas que cai em determinada região, seja ela município, bairro, etc., numa determinada localidade, em determinado período, né? Então, dependendo da hora do dia, do mês, do ano, todas essas coisas, né? Então, ó, medição da quantidade de chuvas, tá? Numa região em um determinado período, tá? Ou seja, mede-se o volume de águas provenientes da chuva. Sua unidade de medida é em milímetros. É aquela coisa que tem lá na sua régua marcado lá, geralmente as réguas são milimetradas. E vamos a seguir descobrir o seu significado, né? Poxa vida, a água geralmente é um líquido, e líquido a gente geralmente mede em volume, né? É litros, é metros cúbicos, centímetros cúbicos, mas por que a chuva a gente mede em milímetros, né? O que será que isso significa?
né? Nos noticiários, é muito comum que os repórteres utilizem esse índice em suas aparições, né? Principalmente os que falam sobre a meteorologia. Eles falam de 5, 10, 15 milímetros de chuva. Mas o que isso vem a significar, né? Para medir a quantidade de água proveniente da chuva, eles fazem um experimento, olha só, é um experimento científico que eles fazem para saber o quanto de chuva está caindo, tá? E como é que é esse experimento? Em uma área externa, então, ó, não adianta ser coberta, tá? Tem que ser uma área externa, geralmente sem árvores, né? Num campo limpo, né? É colocado uma caixa quadrada de base de 1 metro de lado. Então, olha só, eu estou vendo aqui quadrado e a caixa, vocês repararam que está entre aspas, né? Por que a caixa está entre aspas? Porque o formato da base dessa caixa que é quadrada, tá? A caixa pode ser, como vocês devem ter visto na aula de matemática, um prisma ou até mesmo um cubo, tá? Então, o que acontece? O que tem que garantir? Que a superfície que vai ser dessa caixa tem que ter 1 metro quadrado de base, tudo bem? A altura pode ser qualquer uma. E aí, após a chuva, né? Então essa caixa é colocada num campo aberto, sem cobertura nenhuma, inclusive de árvores, né? E vai se vendo o que acontece quando chove. Então, após a chuva, é verificada a altura da água que ficou nessa caixa. Então, eles vão lá, pegam a régua e colocam lá qual que é a altura que essa água atingiu, certo? Essa altura é medida em milímetros. E essa que é noticiada, tá? Então, quando eles falam 15 milímetros de chuva, quer dizer que naquela caixa que estava no lugar aberto, exposta, né? Depois que passou a chuva, eles foram lá, mediram e deu 15 milímetros de altura que a água alcançou. Tudo bem? Então tá bom. Sabendo disso, olha só, eu coloquei uma imagem representando mais ou menos o que eles vão encontrar nesse experimento, né? Uma caixa quadrada, de base quadrada, desculpa, de lado 1 metro, e tem a altura que ela alcançou após a chuva. Tudo bem? Então, agora que já sabemos o significado de milímetros citados nas reportagens sobre o clima, uma sugestão. Pesquise quanto que vale 1 milímetro de altura, né, em litros. Né? Então, olha só, será que tem alguma relação essa unidade de comprimento com a unidade de volume? Né? Então, teoricamente, tem o quê? 1 metro quadrado que multiplicado por 1 milímetro. Opa, não posso estar fazendo essa multiplicação. Por quê? Porque as unidades de medida estão diferentes. Né? Ou eu vou transformar tudo em milímetros, ou eu vou transformar tudo em metros, né? E eu tenho que lembrar da relação, que 1 decímetro cúbico, ou seja, um cubo de lado 1 decímetro, equivale a 1 litro de água. Tudo bem? E lembrando dessas razões, eu consigo determinar quanto que vale 1 milímetro de chuvas em litros. Tudo bem? Isso vai ajudar vocês a ter uma melhor compreensão sobre o assunto, tá? Então, vocês vão ter uma melhor noção do que representa cada milímetro aí que é falado aí nas reportagens. Agora, vamos voltar para Xandópolis. Por quê? Porque nossa casa vai ser construída em Xandópolis, certo? Lembrando que é uma região de serra, vamos analisar o gráfico de precipitações nos últimos 12 meses do lugar. Opa, então eu vou ter que fazer uma pesquisa de novo? Sim, para verificar. Lembre-se, você não pode pular etapas. Primeira etapa, iniciação científica. Aliás, eu acho que antes disso você tem que ter a grande ideia. Eu quero ter eu tive a ideia de fazer uma cisterna. Tá bom. O que eu preciso saber sobre as cisternas? Eu preciso saber do índice pluviométrico. Aí eu vou fazer a minha pesquisa, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui
o gráfico do índice pluviométrico de Xandópolis, tá? Geralmente esses gráficos, quando eles são apresentados com a temperatura junto, tá? Só que para não ter muita informação aí nesse gráfico, e como a temperatura neste caso, para o estudo, para ver se vale a pena colocar cisterna ou não é muito relevante, então eu coloquei somente o índice pluviométrico de Xandópolis, tá vendo? Então olha só, aqui no eixo X, eu coloquei o quê? Aqui no eixo X, eu coloquei os meses, tá? Então, a legendinha dela aqui, ó. Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né? Referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? E cada um desses meses, representado cada qual por sua cor, né? Então, por exemplo, o mês de janeiro é a cor azul. Estou mostrando aqui o índice em milímetros de chuva que ocorreu. Então, vocês podem ver que ele se assemelha muito com os índices que acontecem aqui na nossa região, aqui em São Paulo, né? Porque a gente vive num país tropical, onde os verões são chuvosos e os invernos são mais secos, né? Então, você pode ver que a partir de novembro aqui, ó, as chuvas são grandes volumes. E depois elas vão decaindo, chegando a, digamos, a seca em julho, né? Que chove menos, que a gente está no inverno. E depois vai subindo de novo, conforme vai chegando o verão. Tudo bem? Então aqui, ó, você viu que as chuvas aqui em Xandópolis estão bem espalhadas, né? Ela não é como aconteceu lá na história, que, se vocês lembram da história de Xandópolis lá na atividade 3, vocês lembram que eles passaram por problemas de falta de chuva, de estiagem de chuvas. Então quer dizer que alguns problemas eles estão conseguindo resolver, né? Tomando determinadas medidas, eles estão conseguindo fazer com que volte as águas das chuvas e estão solucionando os problemas dessa cidade, certo? Então, observando isso aqui, o índice de Xandópolis, eu vou estimar o custo total de uma cisterna pequena. Por que pequena? Bom, se eu tenho chuva o ano inteiro, quer dizer que, assim, falta de água, estiagem total, eu não vou ter, né? Então eu não preciso de uma cisterna grande, né? Então eu já começo por aí. Eu tenho que observar o tamanho da cisterna que eu quero colocar. E lembrando a todos, né? Se for uma cisterna grande, ela vai ocupar um grande espaço, né? E será que vai ter lá na nossa planta baixa, tinha tanto espaço assim para ser colocada? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena cisterna que ela não vai ocupar tanto espaço assim na nossa construção. E aonde ela vai ficar? Lá junto com a caixa d'água que recebe a água da rua, né? Na laje da casa. Tudo bem? Lá na parte de cima, no forro da casa. Tá? Então, ó, vamos estimar o custo total de uma cisterna pequena para a nossa construção. E, por meio do índice pluviométrico, então, nós já percebemos que as chuvas em Xandópolis voltaram a ser regulares. Tudo bem? Agora, se tivesse uma época de escassez total de água, eu faria um projeto maior, tá? Então, daí, se você quiser usar isso para a sua região, verifique o índice pluviométrico dela, verifique se precisa de uma cisterna grande ou pequena. Tudo bem? Então, vamos começar escolhendo o tipo de cisterna que eu vou querer usar, né? Ah, professor, existem vários tipos de cisterna? Sim.
tá? Tem as de concreto, tem as de caixa d'água, né? Tem vários tipos de cisternas. Então, a primeira coisa, você pesquisa e acha o modelo ideal aí para o seu projeto, né? Para o nosso caso, podemos usar a água das chuvas para limpeza. Então, ó, o que eu quero utilizar? Para limpeza, para os vasos sanitários e para regar a horta. Você vê que minha demanda não é muito grande de água, né? Não é que, nossa senhora, como eu vou gastar água, né? Vou encher 5 piscinas olímpicas. Não. É para uso doméstico e male, né? Assim, não preciso de tanta água assim. Então, por isso que mais um motivo para escolher a cisterna pequena, né? Portanto, pode ser uma caixa d'água. Só que, na verdade, eu não vou usar uma caixa d'água. Eu vou usar 2 caixas d'água. Mas por que 2 caixas d'água? Olha, a primeira eu vou estar recolhendo diretamente da calha a água que cai da chuva. Logo, essa água vai vir suja, né? Então, por quê? A lei da atmosfera já está suja, vai cair no telhado, o telhado também está sujo, ninguém fica lavando o telhado toda semana, né? E aí o que acontece? Também acumula-se sujeiras nas calhas. Então, a primeira coisa, essa primeira água da chuva aí, dessa primeira caixa d'água, vai vir mais suja, certo? Por mais que eu coloque filtros ou peneirinhas, né? Às vezes eu também tenho que verificar que se o filtro não vai segurar tanta água que vai ter goteira dentro da casa, tá? Então também tem que tomar cuidado com isso, né? Mas colocar uma primeira peneirinha para não vir folhagem, semente, essas coisas já ajuda. Então nessa primeira caixa d'água eu receberia a água diretamente da chuva. E aí eu teria que fazer o tratamento dessa água para passar para a segunda caixa d'água. E essa segunda caixa d'água que eu estaria utilizando, né? Porque também não adianta nada eu tentar limpar alguma coisa com água suja, né? Às vezes fica pior, né? Então, eu tenho que fazer um tratamento lá com cloro, né? Lembrando que se não tratar a água, pode também causar doenças, né? E o interesse aqui é ter uma melhor qualidade de vida e não piorar a sua situação de vida, né? Então, tá aqui. Então, vamos ver. Então, antes de continuar, quero chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro, não se esqueça que a cisterna vai ocupar espaço na construção e a água que ela vai captar precisa ser tratada para que os moradores não venham a ter problemas de saúde, né? Então, na época do verão, tem muitas doenças que se propagam na água, então sempre ficar tratando a água, por mais que seja da chuva, para não proliferar doenças, né? Logo, esse tratamento da água e na manutenção dessa cisterna também vão gerar um custo. Opa, estou chamando a atenção para outra coisa, que o tratamento da água e a manutenção vão gerar custo, tá? Mas esses custos, eles são muito baixos e, portanto, não vamos considerá-los, tá? E o que seria essa manutenção, esse tratamento? É o cloro, né, que você tem que colocar na água. Por mais que o cloro não seja, nossa senhora, que coisa cara, né, ele tem um custo, tá? E a manutenção seria a famosa limpeza da caixa d'água, que todo mundo deveria fazer a cada 6 meses. Mas que é muito difícil socorrer, né? Porque demanda tempo, né? Tem que esperar a caixa d'água esvaziar para depois tirar. Ou, se você quiser contratar serviços especializados em limpeza de caixa d'água, vai ter o custo lá do pessoal que vai lá realizar esse serviço. Tudo bem? Então, ó, mas como esses valores, né, não são tão altos e não vai impactar diretamente na nossa construção, então eu não vou estar considerando eles nesse primeiro momento. Tudo bem? Então, o custo da cisterna se resumirá em 2 caixas d'água, olha só,
e mais os encanamentos, né? Ah, e também tem o reforço nas estruturas da casa. Porque quando se projeta alguma coisa na casa, geralmente só se pensa em uma caixa d'água, né? Então o pessoal está acostumado a fazer as estruturas da casa para sustentar o peso de uma caixa d'água. Só que no nosso caso, nós vamos estar utilizando 3. Então, eu vou ter muito mais peso. Então, esse peso aí vai ter que entrar na conta aí quando eu estiver fazendo a minha construção. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu vou estimar o preço de uma caixa d'água de 500 litros em R$300. Tudo bem? Então, só de caixa d'água, eu já tenho uma despesa de R$600. Tudo bem? Mais encanamento, uns R$200. Tudo bem? E para ficar tudo reforçado nas estruturas, ficar tudo certinho, eu vou estimar o reforço das estruturas em mais R$200. Tudo bem? Então vai um pouco mais de cimento, um pouco mais de pedra, né? Concreto, faz uma laje um pouquinho mais, uma viga um pouco maior, né? Mais grossinha para aguentar o peso. Então, a nossa cisterna ficaria com um custo de R$1.000, tá? A mais na obra, fora a manutenção que não estamos computando. Por quê? Porque a gente está construindo. Então, ainda teoricamente está tudo limpo, está tudo funcionando certinho. Então, vem a pergunta: será que vale a pena a gente fazer essa cisterna aí nesse nosso projeto, dessa nossa casa, né? Então, assim, as chuvas são constantes. Eu teria uma despesa a mais na obra de R$1.000. Será que realmente vale a pena colocar agora? Ah, e se eu colocar mais tarde, né? Ah, não vou pôr agora, acho que R$1.000 vai fazer falta, eu vou colocar mais tarde. Mas será que não é mais fácil, então, já no projeto, contar com essa parte do reforço, pelo menos, de R$200? Para depois, se eu quiser colocar a cisterna, fazer essa cisterna na casa, já está tudo preparado, do que ter que fazer outra reforma na casa, né? Então, essas dúvidas, esses questionamentos, é aquela coisa que eu sempre falo, né? Vocês têm que pensar o que é a minha vantagem, qual vai ser a minha desvantagem e ver se vale a pena, se tenho mais vantagens do que desvantagens. Tudo bem? Tá? Então eu quero que vocês pensem, vão pensando aí, ó, a nossa casa você já tem a planta, você já tem mais ou menos a figura, né? A maquete virtual, a gente já viu na última aula o custo do projeto das placas fotovoltaicas, que é um custo considerável. Agora estamos vendo as cisternas, né? Será que vale a pena colocar tudo isso na nossa obra, né? Então, ó, sempre verifique as vantagens e as desvantagens que tem de fazer alguma coisa no produto ou não. Tudo bem? Sempre pensem nisso. E vão anotando as suas ideias no seu diário de bordo. Não se esqueçam disso, tá? Fazer a anotação é aquela coisa, né? Eu prefiro sempre escrever, porque escrever não tem jeito de esquecer, né? Se eu tive uma ideia, e eu não anotei, eu esqueço de 5 minutos depois. Então, né? Sempre anotem, tá ok? Então, agora que já temos um pouco mais de conhecimento sobre o custo de alguns produtos interessantes para ter em nossa construção, vamos fazer o orçamento da nossa casa? Olha só o que a gente vai ver próxima aula, tá? A próxima aula a gente vai fazer uma planilha de custos, tá? Então, ó, se vocês tiverem a oportunidade de ficar com o computador aí pertinho de vocês, melhor, tá? Mas o celular também tem uns aplicativos de planilha eletrônica. A gente vai estar fazendo planilha eletrônica lá na nossa próxima aula, para estimar o custo do nosso projeto. Tudo bem? Então,
Só que para fazer essa planilha, eu preciso que vocês pesquisem, por favor, o preço dos produtos que ainda estão faltando em nossa construção. Por exemplo, a parte elétrica, não adianta só eu ter as placas fotovoltaicas, o projeto inteiro tudo pronto, se eu não tiver fios que levam a energia para onde deve ir, nas tomadas, interruptores, né? Essas coisas. Então, precisa da parte elétrica, para ligar, acender e apagar a luz, precisa de interruptor, eu preciso de uma tomada para colocar o plug, né? Cimento, eu não fiz o cálculo de quanto de cimento assim eu vou precisar, né? E se eu tenho cimento, eu vou ter areia, vou ter cal, tem outros produtos aí envolvidos na construção que não foram vistos aqui, por obviamente falta de tempo, né? Mas que vocês sabem que precisa aí na sua construção, né? Encanamentos, né? Não adianta chegar a água da companhia de águas se eu não tenho como levá-la para a pia da cozinha, para os locais, né, para as torneiras. Tudo bem? Então, olha só, vamos fazer a nossa planilha de custos no nosso próximo encontro. Tudo bem? Então, por favor, pesquisem aí e anotem no seu diário de bordo e vamos estar utilizando esses valores para o nosso próximo encontro. Tudo bem? Então, por favor, não deixe de avaliar aqui a nossa aula por esse QR Code, tá? Essas informações são muito importantes para mim, tá? E aí, vamos ver, sempre tentando melhorar e melhorar cada vez mais aqui as nossas aulas de construção sustentável, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Não se esqueçam de ir preenchendo seu diário de bordo e o painel da classe, tá? Já vão se preparando aí para ver o seu projeto, que pode ser tanto um serviço quanto um produto, tá? Não esqueçam de verificar a legislação. Lembre-se, a primeira parte é sempre a investigação científica, depois a intervenção e depois a mão na massa, que é o que a gente está fazendo para finalmente a gente vender o nosso produto. Tudo bem? Então eu conto com vocês e eu fico por aqui. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.